Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos vão perceber que o nosso pastor não está, ele tirou um tempo de descanso, ele também é filho de Deus, então por isso que vocês vão sentir a ausência deles, da família. Meus irmãos, é uma grande alegria, um grande privilégio poder compartilhar mais uma vez a palavra do nosso Deus. E desde que iniciamos as nossas reuniões aqui como igreja, nós temos estudado, iniciamos estudando 1 João, depois 2 João, 3 João, ou seja, para entendermos como igreja, vermos relatos das igrejas daquela época e entendermos e sabermos como nós, como povo de Deus, devemos agir no mundo de hoje. Depois disso, nós estudamos as cartas da igreja ali em Apocalipse. E hoje, durante o mês de julho, e eu inicio a gente vai trabalhar alguns textos em Salmos. E eu hoje vou trabalhar no Salmo de número 84. Salmo 84. Tá? Dando continuidade no nosso foco em entendermos como igreja, como nós devemos viver no mundo de hoje. E pensando nisso, talvez a minha pergunta inicial é: onde você tem guardado o seu coração? Onde você tem guardado o seu coração? Será que nós temos guardado os nossos corações em nosso próprio entendimento? Será que nós temos guardado o nosso coração na sabedoria deste mundo? Ou na perspectiva que esse mundo mostra para nós? Será que nós temos aprendido diariamente com o mundo como que deve ser o nosso coração? Como nós temos guardado o nosso coração? Onde nós temos guardado o nosso coração? Nós vivemos num país que tem o maior índice de ansiedade do mundo. O maior índice de ansiedade do mundo. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é a OMS. O Brasil ocupa uma posição alarmante no cenário mundial. É o país com mais casos de ansiedade do mundo. De acordo com a própria OMS, são mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem com transtornos de ansiedade, representando cerca de 9,3% da população. De acordo com um artigo do Hospital Albert Einstein, que foi atualizado no dia 27 do mês de janeiro deste ano, com o título Ansiedade, conheça os principais sinais e como controlar. De acordo com esse artigo, ele nos mostra que um dos maiores problemas e motivos dos brasileiros e pessoas no mundo sofrerem por ansiedade é o mundo digital, o mundo de possibilidades sobre as quais o ser humano pode pensar que aumentou exponencialmente o número de possibilidades. São oportunidades, são informações, são pessoas, são influências, são viagens, são comportamentos, são roupas, são bandas, são N coisas que nos influenciam diariamente. E nós nem percebemos. E onde está guardado o nosso coração? Onde nós guardamos o nosso coração? Esse artigo, ele diz que a ansiedade é um sentimento natural e ela está relacionada
por exemplo, com um prazo apertado ou uma tarefa urgente no trabalho. E aí a diferença que eles tiram, que eles fazem entre ansiedade como algo natural, como um transtorno de ansiedade, e os transtornos é uma alta cobrança que a pessoa não sabe lidar com isso, a ponto de comprometer sua qualidade de vida e seu bem-estar. Então quer dizer que a ansiedade é um sentimento natural, com um prazo apertado, com uma tarefa urgente no trabalho. Porém, o transtorno de ansiedade, isso aqui quem está dizendo é um artigo do Hospital Albert Einstein, não sou eu. Então, já os transtornos de ansiedade acometem pessoas que se preocupam intensamente e não conseguem lidar com uma autocobrança. Qual que é a diferença do prazo apertado para uma tarefa urgente no trabalho para uma autocobrança? Ok? Os transtornos de ansiedade são uma reação emocional a uma ameaça do futuro. Incerteza e imprevisibilidade são os seus principais gatilhos. O primeiro sinal é o sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer acompanhado de pessimismo. Ou seja, o que o artigo está dizendo? Que o principal problema da ansiedade no mundo é que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com aquilo que acontecerá sem elas estarem ao menos no controle do que vai acontecer hoje, ou do que está acontecendo hoje. As pessoas já vivem preocupadas com aquilo que vai acontecer, mas se elas não têm o menor controle daquilo que está acontecendo na vida dela agora. E por que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, tem uma frase que a gente usa em casa, que aquilo que não está nas nossas mãos, aquilo que não está nas nossas mãos, não deve ocupar as nossas mentes. Porque se eu não tenho o controle de resolver tal problema, por que eu vou me desesperar, achando que eu, me desesperando, resolverei alguma coisa? E a gente acha que a gente vai resolver a partir do nosso próprio entendimento. A gente acha que a gente vai resolver a partir das nossas próprias forças. A gente consegue perceber as guerras de hoje. E a gente vê milhares e milhares de pessoas achando que elas estão debaixo do governo do Donald Trump, ou elas estão debaixo do governo do líder supremo do Ayatollah Ali Khamenei, ou do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ou de Vladimir Putin, ou do Lula, ou de quem quer que seja. E as pessoas param de viver a própria vida preocupada se essas pessoas estão controlando realmente o mundo. Só que a nossa perspectiva como cristãos deveria ser totalmente diferente. Desde a criação, nós vivemos debaixo do governo de um Deus soberano, que controla tudo e todos. Portanto, o nosso coração deveria estar alicerçado na palavra de Deus, em Deus, guardado nele. Mas a gente, às vezes, nós somos pecadores, às vezes nós somos teimosos. E nós achamos que a nossa correria do dia a dia vai nos levar a sermos pessoas melhores e fazermos coisas melhores. Mas nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos quem é que governa. Quem é o líder supremo. Não são esses nomes que eu citei para vocês. Mas o Criador, o soberano, o majestoso, é o nosso Deus,
o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Trino, aquele que criou e aquele que ainda está no controle de todas as coisas. E o que tudo isso tem a ver com o nosso salmo de hoje, meus irmãos? A gente vai conseguir perceber algumas coisas de um coração ansioso, mas totalmente diferente da ansiedade que eu comecei a falar aqui. A gente vai ver um coração de um salmista ansioso, mas uma ansiedade que todos nós deveríamos ter. Vamos ler Salmo 84. E a palavra de Deus diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Deus soberano, Deus todo-poderoso, Deus majestoso, que a tua palavra fale aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo use a tua palavra para falar aos nossos corações. Que sejamos alimentados pelo teu Espírito. Que sejamos alimentados pela tua palavra. Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da tua palavra. Tenha misericórdia de mim. E que, apesar de mim, o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu falei qual a relação da ansiedade, por eu ter começado, então, a mensagem falando sobre ansiedade, qual a relação de entendermos onde está alicerçado o nosso coração, ou onde estamos guardando o nosso coração. Esse Salmo 84 é um salmo de peregrinação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o autor desse salmo, ele estava longe de Jerusalém, onde todas as pessoas, ou todos os judeus e hebreus, eles iam até o templo para adorar a Deus. Eles iam até Jerusalém para estar ali no templo, como ele diz, no tabernáculo, que era onde o próprio Deus se revelava, era visível. Então, o autor desse salmo, ele está longe de Jerusalém.
ele está longe de Deus, ele está longe da casa de Deus. E ele escreve justamente mostrando a sua ansiedade em estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E ele reconhece a grandeza desse Deus. Mas a ansiedade dele é de estar nos átrios do Senhor. A ansiedade dele é de guardar o coração dele na casa de Deus. E com isso, meus irmãos, eu quero que nós meditemos que a casa de Deus deve ser a morada do nosso coração. Na casa de Deus deve ser o lugar onde nós devemos guardar o nosso coração. Só existem duas possibilidades onde guardar o nosso coração. Ou nós guardamos diante de Deus, do soberano que está no controle de todas as coisas e que nos guia nos passos em que nós devemos dar, nos guiando por meio da sua palavra, ou nós vamos guardar no mundo que vai nos levar para uma vida longe de Deus e onde nós iremos viver eternamente no inferno. Ou nós guardamos na casa de Deus, onde viveremos eternamente com Deus, ou guardamos no mundo, sendo alimentados pelo mundo e vivendo eternamente afastado de Deus e vivendo eternamente longe de Deus. Então nós devemos pensar. E o salmista, ele, por ser um peregrino, por viver longe de Jerusalém, e aqui a ideia é como se ele tivesse numa peregrinação para ir até Jerusalém, porque ele estava sentindo falta de estar na presença de Deus, de estar no templo, junto com outras pessoas, adorando o Criador. E aqui eu quero fazer um paralelo com... alguns não gostam dessa frase que eu vou usar. E aqui eles estavam como povo de Deus no Antigo Testamento, como igreja de Deus, adorando a Deus ali. E nós hoje estamos como nova aliança, judeus e gentios, como igreja de Deus, adorando a Deus aqui. Agora, diferente que Deus estava no único templo, nós temos parte do corpo de Deus espalhados pelo mundo, onde várias pessoas estão reunidas neste momento adorando a esse Deus. Então nós temos a antiga aliança, onde as pessoas olhavam para o Cristo que haveria de vir. E hoje nós vivemos debaixo da nova aliança, o Cristo que veio, o pacto da graça que foi cumprido por meio da morte de Cristo, da sua morte de cruz e ressurreição, onde, por meio da cruz, ele uniu gentios e judeus para ser um só povo, vivendo para adorá-lo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Meus irmãos, os lagares. E quando a gente olha para isso, poxa, por que isso é importante? Existe uma discussão muito grande se isso é inspirado ou não, porque foram usadas algumas traduções, eu não quero entrar nesse ponto, mas eu quero explicar para os irmãos o que são esses lagares. Lagares eram um buraco que eles faziam na pedra para amassar a uva ou a azeitona, e dali era extraído o azeite da azeitona para a comida ou para a iluminação, ou era extraído o sumo da uva para, então, a fabricação de vinhos. Então é como se esse salmista estivesse dizendo que ele estava num momento, por estar longe da casa de Deus, por estar longe de Deus, ele estava num momento de ser esmagado
num momento em que, peraí, eu estou sentindo falta. E é onde Deus vai trabalhar na vida dele, vai mostrar quem ele é, vai mostrar o coração dele e mostrar a necessidade que ele tem de estar junto com outros irmãos ou de estar no templo adorando ao único Deus que deve ser adorado. E então ele continua, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E aí ele mostra a necessidade aqui, quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele vai mostrar onde Deus era apresentado, onde ele era revelado, no templo. E essa era uma ação que todos os judeus faziam. Eles iam para o templo para adorar a Deus. Mas ele continua. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele reconhece debaixo de quem ele vive. Ó Senhor dos exércitos, o Deus soberano todo-poderoso. Meus irmãos, esse salmo, ele é dividido em 3 estrofes, eu vou dizer assim. Na sua Bíblia, provavelmente você consegue ver, está escrito ou pausa, ou interlúdio, ou selá. E eu vou usar justamente essa estrutura do texto, para então poder conversar com os irmãos sobre 3 pontos. 3 pontos de que o salmista nos ensina que o melhor lugar do mundo para guardar o nosso coração é a casa de Deus. E nos versículos de 1 a 4, a gente vai conversar sobre o que nós aprendemos por meio dos ensinamentos do salmista, que é a comunhão na casa de Deus. Dos versículos de 5 a 8, nós aprendemos sobre a peregrinação até a casa de Deus. E nos versículos de 9 a 12, nós aprendemos sobre o serviço na casa de Deus. E nós conseguimos enxergar o estado de graça do salmista e entender que a casa de Deus é o único lugar onde nós devemos guardar o nosso coração. Ele começa destacando o seu sentimento quando ele pensa na comunhão. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Mas ele continua. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ou seja, a minha alma deseja. A minha alma deseja estar diante de ti. A minha alma deseja estar na tua presença. A minha alma deseja estar nos teus átrios. A minha alma deseja estar com outros irmãos para te adorar. A ansiedade dele é totalmente diferente da ansiedade que nós temos hoje. Ele sabe que, pelo fato de estar longe de Deus, pelo fato de estar longe da casa de Deus, ele sabe que ele está vulnerável. Vulnerável a viver as coisas do mundo, como nós estamos hoje. Ele sabe disso. E ele sabe que ele só vai ter a sua fé fortalecida. Ele só vai ter a sua mente fortalecida quando ele estiver junto com outras pessoas, adorando ao Deus soberano. O que parece que nós não entendemos hoje. Quando você vai conversar com uma pessoa que fala, não, mas eu estou ansioso, ok. Eu não vou nem citar Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses, né? Eu não vou nem parar para isso, para citar esse texto. Mas a gente não para olhar o nosso coração, para entender como que está o nosso coração diante de Deus, diante da palavra dele, para confrontarmos o nosso coração nas Escrituras.
E é justamente o que esse salmista está fazendo. Ele olha para dentro dele e ele fala: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele reconhece que sem Deus ele não é ninguém. O que nós deveríamos reconhecer hoje? O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha isso! O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Foi longe de Deus, foi longe de casa, ou longe da casa de Deus, que o salmista, que Deus trabalhou na vida desse salmista, e talvez no momento dele estar sendo ali trabalhado por Deus na vida dele, ter usado esse momento de sofrimento, ou o momento de olhar para dentro dele e fazer avaliações de como que ele estava caminhando, como que estava sendo a peregrinação dele ali até chegar ao templo de Deus para poder adorar, e ele conseguir perceber o quão distante de Deus ele estava e o quão necessitado dele ele estava. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E meus irmãos, qual que é a ideia do pardal aqui? Desculpa. A ideia do pardal é que era uma ave que não valia de nada. Era uma ave que não valia de nada. Mas até o pardal encontrou casa. E onde? Nos altares do Deus vivo. E aí ele coloca, e a andorinha ninho para si. O que era a andorinha? Que era uma ave migratória, que ficava para lá e para cá, perambulando. Até uma ave migratória que não tinha onde parar. Ela encontrou nos altares de Deus um ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E meus irmãos, qual que é a ideia do salmista aqui? É olhar para um pardal ou trazendo para a nossa realidade, para qualquer pessoa. E aqui não está colocando pessoa de valor ou sem valor para Deus. Isso não tem, mas a ideia aqui é uma pessoa pobre de espírito. É uma pessoa que reconhece quem ela é. É uma pessoa que reconhece o quão pecador ela é. O quão longe de Deus ela está. Mas que Deus tem trabalhado no coração dela, tem feito ela enxergar que o coração dela é podre e precisa de Deus. Então o pardal encontrou casa e a andorinha, até os peregrinos errantes, os peregrinos pecadores, eles têm lugares quando reconhece quem é o Deus soberano, quem é o Deus que está no controle de todas as coisas e de quem eles devem depender em todo o tempo. Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos neste mundo. Estamos vivendo temporariamente neste mundo. Agora, como que está sendo a nossa peregrinação para Jerusalém Celestial? Como que está sendo a nossa peregrinação para ir ao encontro com Deus? Nós somos peregrinos. E como que está o nosso coração? Onde o nosso coração está guardado? Onde nós estamos guardando o nosso coração? Será que é na comunhão da casa de Deus? A comunhão da igreja é para os pobres de espíritos. Os pobres desprezados pelo mundo, mas que caíram em si
voltaram-se para Deus com fé em Jesus e encontraram acolhida no abraço do Pai. A comunhão da igreja é para os peregrinos, os cansados, os sobrecarregados, os vagantes, os pecadores, os insatisfeitos, que ao se voltarem para a comunhão da casa de Deus, encontram descanso para a alma cansada, sobrecarregada e perturbada. A comunhão da igreja é para os pequeninos. E aí o salmista faz a relação do pardal e da andorinha. Mas não só a relação do pardal e da andorinha, mas como o pardal encontrou casa e a andorinha fez ninho para si, onde ele pudesse criar os seus filhotes. E fazendo uma relação com a gente, a comunhão da igreja é para os pequeninos. A igreja é o lugar onde nós devemos ter e educar os nossos filhos. Porque aqui eles vão crescer perto do Senhor. Porque aqui eles vão ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo. O melhor lugar para guardar os nossos corações é a casa de Deus, onde nós seremos alimentados por meio da sua palavra para vivermos de maneira digna daqueles que foram chamados por Ele. Meus irmãos, nós devemos fugir do mal. Nós devemos fugir da aparência do mal. Fugir da maldição deste mundo. E só em Cristo nós podemos nos refugiar. Efésios 2,16 diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Ou seja, Cristo reconciliou dois povos, judeus e gentios, por meio da cruz. E nós, como igreja, somos resultados dessa reconciliação. Meus irmãos, a casa de Deus é onde deve ser a morada do nosso coração. Nós vimos que a comunhão da casa de Deus é importante. Mas também nos versículos de 5 a 8, nós podemos ver a peregrinação até a casa de Deus. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Algumas versões, talvez, como NVI, outras dizem como são felizes. Como são felizes. E a ideia aqui do bem-aventurado ou do como são felizes é a ideia de estar completo, realizado ou caminhando para um estado de completude. Ou seja, é bem-aventurado, é feliz aquele que habita na casa do Senhor. O peregrino que vai à casa de Deus para se fortalecer. Porque é na casa de Deus onde o Evangelho é pregado. Porque é na casa de Deus onde o Deus Trino é exaltado, é adorado. E é na casa de Deus onde nós vamos viver, ou nós vamos aprender a viver neste mundo, onde as pessoas não conhecem esse Deus Trino, onde as pessoas estão cada vez mais distantes deste Deus Trino. Portanto, elas vão viver ansiosas, porque elas acham que elas estão no controle das coisas. Mas nós que vivemos debaixo do governo do nosso Deus soberano, nós devemos viver com os nossos corações descansados nele, sabendo que ele é soberano
nós não somos soberanos. Nós não somos soberanos. Ele sim é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, para glorificá-lo. E nós entendemos isso, mas as pessoas que estão lá fora, elas não entendem isso. Que Deus nos ajude a guardar os nossos corações na casa dele, nele e na sua palavra. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aqui o salmista reconhece que a força dele não está nele, mas em Deus, que ele depende totalmente desse Deus Todo-Poderoso. Feliz é aquele cuja força está em ti. Ou seja, nós deveríamos viver alegremente, diariamente, por reconhecermos que a nossa força não está em nós mesmos, mas em Deus, o Deus que nós servimos e estamos aqui para adorar. No versículo 6, ele diz: quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. E algumas versões aqui, provavelmente, vai estar quando passa pelo vale Baca, ou Bacá. Qual que é a ideia aqui, meus irmãos? A ideia do Baca, ou Bacá, é que é um vale seco, e esse Baca significa vale do choro, ou vale árido, vale seco. É um vale seco onde nascem algumas balsameiras, que eles chamam, e essas balsameiras, elas gotejam, elas expelem gotas, e que tem um cheiro muito bom. E qual que é a ideia do salmista quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial? Ou seja, quando passa pelo vale seco, tem lá algumas balsameiras que gotejam. E é de onde vem a ideia do bálsamo, do conforto, do alívio. Porque essa balsameira só nasce em lugares secos. Então, a ideia é que nos momentos de peregrinação, Israel, toda vez que estava nesse momento de peregrinação, eles tinham que passar por esse vale do choro. Eles tinham que passar por esse vale do Baca, do choro, vale seco. Mas era onde eles percebiam o cuidado de Deus. Era onde eles percebiam a ação de Deus por meio dessas balsameiras, gotejando odor. E que aquilo, como diz o texto, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Quando passa pelo vale seco, faz dele pelo manancial. Trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, todos nós vamos passar, ou já passamos, ou estamos passando pelo vale do choro. Mas será que nós vamos passar por esse vale do choro, por esse vale seco, olhando para Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que nós dependemos diariamente dEle, reconhecendo que nós dependemos totalmente dEle? Ou nós vamos passar achando que nós vamos passar pelas nossas próprias forças, ou pelo nosso próprio entendimento, ou pelo nosso próprio dinheiro, ou pela nossa própria inteligência? E o salmista coloca: quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Quem faz dele um manancial?
o Deus Todo-Poderoso, usa o vale da escuridão, o vale do choro, para trabalhar em nós e extrair o melhor de nós, para que nós possamos enxergar para Ele e reconhecer quem Ele é. Olha o que o salmista faz. Ele reconhece o tempo inteiro que na peregrinação dele, Deus vai trabalhar no coração dele para fazer com que ele se volte cada vez mais para Ele, para Deus. E ele faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. E provavelmente a ideia aqui é que na peregrinação deles, eles faziam peregrinações 3 vezes por ano, por causa das festas. E uma das festas aconteciam no outono, e ela era iniciada com uma chuva. E é por isso que ele faz dele um manancial. Depois de passar pelo vale do choro, então vem uma chuva de bênçãos. Olha que interessante. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, cada um deles chega no templo de adoração. Durante o momento da sua peregrinação, eles conseguem, então, chegar ao momento em que eles poderão adorar ao Deus Trino. Meus irmãos, da mesma maneira que o salmista está em peregrinação até a casa de Deus, nós também estamos nessa peregrinação até a casa celestial, até a nossa vida eterna com Ele. Como eu disse, nós não somos deste mundo, nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos nesta terra. Onde está guardado o nosso coração? A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria está nos céus. Muitas são as adversidades em que nós vivemos. Muitas são as circunstâncias que afligem os nossos corações. Às vezes nós estamos no vale do choro e nós não sabemos como vamos sair dali. Mas o salmista nos ensina e ele nos mostra: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos alinhados, aplanados. Quando passa pelo vale árido, pelo vale seco, pelo vale do choro, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. A peregrinação do salmista na casa de Deus. É na casa de Deus que nós devemos criar morada para os nossos corações. E como vamos fazer isso? Por meio da comunhão com Deus e com nossos irmãos. Por meio da peregrinação até a casa de Deus. Por meio da nossa peregrinação até a sua palavra. Em nos debruçarmos cada vez mais na sua palavra. E reconhecermos que o nosso alimento espiritual está aqui. Não vai ser um terapeuta que vai tratar a nossa ansiedade. Mas é a palavra de Deus. É o nosso coração alicerçado na palavra, dependente dele, sabendo quem ele é,
que o Espírito Santo tratará a nossa ansiedade. Nós andamos ansiosos porque nós não confiamos no Deus que estamos ouvindo ou que estamos lendo. Nós andamos ansiosos porque os nossos corações não estão alicerçados nele. Nós não conseguimos descansar nele. Por isso, nós andamos ansiosos. É na casa de Deus que nós encontraremos refúgio. Porque outros irmãos passaram pelo vale do choro, por aquilo que nós estamos passando. Outros irmãos poderão apontar para as Escrituras, para a palavra de Deus e tratar os nossos problemas e os nossos pecados à luz das Escrituras. Porque eles passaram por isso e tiveram um refrigério. Receberam de Deus esse refrigério e esse cuidado. Portanto, esses irmãos podem nos ajudar a ter esse refrigério e esse cuidado. E o salmista reconhece isso. E ele vai peregrinando em rumo ao templo, buscando a presença de Deus junto com outras pessoas. Meus irmãos, é o serviço na casa de Deus também que fortalece a nossa fé e guarda o nosso coração. E aí a gente consegue ver isso nos versículos de 9 a 12. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Olha isso, meus irmãos. O Salmo 84, ele nos ensina a respeito da comunhão na casa de Deus. Versículos de 1 a 4. Ele nos ensina sobre a peregrinação até a casa de Deus. Versículos de 5 a 8. Mas ele também nos ensina sobre o serviço na casa de Deus. Versículos de 9 a 12. E aí a gente consegue enxergar a postura do salmista, ou a postura de quem serve na casa de Deus. E ele mostra a postura diante de Deus. A gente consegue enxergar a postura do salmista diante de Deus como um homem piedoso. Mas a gente consegue olhar um salmista diante dos irmãos como um homem que está pronto para servir. Mas a gente também consegue enxergar um salmista que está diante do Pai e que prioriza a casa de Deus. Que o tempo inteiro, a ansiedade dele, ele anseia por estar na casa de Deus, adorando a Deus, prestando culto, louvor e adoração a esse Deus, que é todo-poderoso. A ansiedade dele é de poder fortalecer cada vez mais a sua fé em Deus, prestando culto a Ele. E a gente consegue perceber um salmista que está o tempo todo preocupado em servir a esse Deus. Mas a gente consegue perceber também as provisões daquelas pessoas que vivem na casa de Deus. A gente consegue perceber que a presença de Deus, ela é envolvente, ela é penetrante. Porque ele fala, Deus é o nosso sol. Mas a gente consegue perceber a proteção de Deus. E que o Deus é o Todo-Poderoso. E a proteção dele é a Toda-Poderosa, porque ele é o nosso escudo.
mas a gente consegue enxergar o favor imerecido de Deus, porque o Senhor dá graça e glória. Mas a gente também consegue enxergar a perene bondade de Deus, porque o Senhor não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O descanso nos braços do Todo-Poderoso, ó Senhor dos Exércitos, feliz é aquele que em ti confia. A gente consegue perceber o descanso do salmista nos braços do Pai, a quem ele dá o tempo inteiro, ansiando estar. Meus irmãos, voltando ao início da mensagem, onde nós estamos guardando o nosso coração? Como nós estamos tratando a nossa ansiedade? Será que nós estamos tratando à luz das Escrituras? Ou nós estamos correndo atrás do terapeuta para que ele mostre outras coisas e não o pecado do nosso coração? Onde nós estamos guardando o nosso coração? Da mesma maneira que o salmista ansiava estar na presença de Deus, que a nossa única ansiedade seja essa. Que a gente olhe para Deus e que a gente anseie de estar diariamente na presença dEle. Que possamos investir tempo na sua palavra, estudando as Escrituras, estudando sobre Deus, para que Ele preencha os nossos corações e mantenha os nossos corações fortalecidos nele. Porque todos nós carecemos e necessitamos de Deus. Carecemos e necessitamos da sua palavra aplicada em nossas vidas, em nossos corações, para que confronte em todo o tempo a maneira como eu vivo. E então eu vou viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Que a nossa ansiedade seja estancada pelo confronto, mas também pelo conforto da palavra de Deus. Que a casa de Deus seja a única morada do nosso coração. E a casa de Deus seja a única morada do nosso coração. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque